Seja bem-vindo à segunda parte do nosso podcast sobre pessoas narcisistas. Existem aí inúmeras situações que podem levar pessoas a um comportamento narcisista. Experiências traumáticas na infância, como abuso emocional, físico, até mesmo sexual, podem desencadear mecanismos de defesa narcisistas, como uma forma até de proteção psicológica. Da mesma forma que a falta de atendimento às necessidades emocionais básicas na infância, como amor, segurança e apoio emocional, pode levar a uma busca constante por essas necessidades na vida adulta. Muitas vezes de maneiras pouco saudáveis. Existem alguns profissionais que acreditam na existência de uma predisposição genética para o desenvolvimento de traços narcisistas. No entanto, a interação entre fatores genéticos e ambientais ela é muito complexa e a gente não vai falar disso aqui. O importante é a gente saber que o desenvolvimento do narcisismo é multifacetado e é influenciado por uma interação complexa de fatores, que aí sim são fatores genéticos, biológicos, psicológicos e sociais. Cada indivíduo é único, né? E o narcisismo ele pode se manifestar de maneiras diferentes em contextos variados. Para muita gente, lidar com pessoas narcisistas é um desafio. Então, vamos ver algumas estratégias para lidar com essas personalidades, para que a gente consiga estabelecer alguns limites saudáveis, né? Para você conviver com uma pessoa narcisista, você precisa estabelecer os limites sobre o que é e o que não é aceitável na relação que você tem com ela. Você tem que ser firme. E também tem que ser consistente na aplicação desses limites. Uma outra coisa que você precisa fazer é manter o foco em você e não na pessoa narcisista. É importante você se concentrar nas suas próprias necessidades e no seu bem-estar. Você tem que evitar se envolver nas necessidades e desejos e demandas dos narcisistas, porque só assim você consegue manter uma perspectiva equilibrada. Você tem que estar ciente de que o narcisista ele vai querer te manipular emocionalmente, não tem a menor dúvida disso. Essas pessoas podem usar táticas manipuladoras para conseguir o que elas desejam. Por isso você tem que se manter firme nos seus limites e não pode ceder a nenhum tipo de pressão emocional. Uma outra coisa que você tem que evitar são os confrontos. Confrontos emocionais, eles podem acabar intensificando conflitos. Quando você sentir que precisa dar limites, você tem que usar uma abordagem calma e assertiva. Você nunca deve partir para o confronto, porque ele só vai gerar discussões acaloradas, na melhor das hipóteses, né? É por isso que você tem que manter uma certa distância emocional para proteger a sua saúde mental. Nem sempre é possível evitar pessoas completamente narcisistas, mas você pode escolher limitar a intensidade da interação que você vai ter com ela. Agora, presta atenção. Uma coisa que você não pode fazer, mas de jeito nenhum com uma pessoa narcisista, é inflar o ego dela. Veja bem uma coisa, você não tem que se sentir obrigado a validar e nem a elogiar constantemente uma pessoa narcisista. Até na sua expressão de admiração, quando for o caso, você tem que ter um certo equilíbrio, e esse equilíbrio precisa ser muito saudável. E para finalizar,
4 coisas importantes para você conviver bem quando tiver um narcisista na sua vida. A sua comunicação tem que ser clara e direta sobre as suas expectativas e limites. Você tem que ser muito específico ao expressar as suas necessidades. Você tem que evitar as ambiguidades a qualquer custo, porque senão ele vai explorar isso contra você. Você também precisa compreender a perspectiva da pessoa narcisista, mas sem se sacrificar emocionalmente. Praticar empatia não significa aceitar comportamentos agressivos. E, finalmente, você tem que deixar claras as consequências caso os seus limites continuem sendo violados por essa pessoa. Isso pode incluir reduzir o tempo da interação. Você pode querer reavaliar o nível de envolvimento ou até, num caso extremo, cortar completamente o contato com essa pessoa. Isso é bom para a sua saúde mental. Você deve ter percebido nesse vídeo de hoje que você precisa ter paciência, resiliência e capacidade de preservação das suas emoções para lidar com o sujeito narcisista. Com essa nossa conversa de hoje, você tem tudo para melhorar a sua capacidade aí de estabelecer limites saudáveis e proteger a sua qualidade de vida quando encontrar um narcisista pela frente. E se a coisa ficar preta, busque a orientação de um psicólogo, por exemplo, para você desenvolver estratégias específicas para a sua situação. Valeu a companhia! Não deixe de deixar o seu like e ative o sininho se quiser receber avisos sobre as nossas publicações. Nos encontramos no nosso próximo vídeo. Até lá!